Após a decisão do TSE de não participar como observador nas eleições da Venezuela, o Brasil deve enviar um outro representante para acompanhar o pleito no país. Reportagem de Brasília, Janaína Camelo. O Congresso se organiza para enviar um grupo de parlamentares à Venezuela para acompanhar as eleições que estão marcadas para o dia 28 de julho. As tratativas estão acontecendo com o Itamaraty pelo presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, o senador Chico Rodrigues, do PSB. Ele falou à Jovem Pan sobre esse assunto. Vamos ouvir. Eu estou sugerindo, como membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ao presidente Renan Calheiros, da comissão, para que sejam feitas tratativas com o Itamaraty no sentido de inviabilizar a ida de alguns parlamentares da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para, como observadores eleitorais nas eleições da Venezuela, agora no mês de julho, estarmos presentes, até porque, como representante do Estado de Roraima e como presidente da Comissão Brasil-Venezuela, a gente precisa realmente acompanhar para ver os desdobramentos da eleição naquele país, que refletem, obviamente, diretamente no nosso país. O Itamaraty, no entanto, não confirmou se vai enviar representante à Venezuela. E nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu um convite de um dos candidatos à presidência da Venezuela e opositor a Nicolás Maduro, que é o Antônio Ecarri, para que o Brasil envie, sim, um observador eleitoral para acompanhar o processo do pleito do dia 28 de julho. E isso acontece depois que o TSE informou na última segunda-feira que não vai enviar nenhum observador para Caracas para acompanhar essas eleições. O observador eleitoral, ele é usualmente enviado por organismos internacionais para justamente verificar a transparência de um pleito num país específico. Em março, a Venezuela convidou, por exemplo, a União Europeia, a Comunidade do Caribe, a União Africana e também o BRICS, do qual o Brasil faz parte. Na semana passada, a Venezuela revogou o convite que havia feito à União Europeia depois de sanções aplicadas contra autoridades do governo venezuelano. O TSE não esclareceu os motivos exatos de não enviar um observador internacional eleitoral, mas a gente lembra que recentemente o presidente Lula ele subiu o tom contra Nicolás Maduro, porque o governo venezuelano barrou aí a candidatura da principal opositora a Nicolás Maduro, Corina Iores, para participar das eleições. Na ocasião, o presidente Lula chamou de grave essa situação. De Brasília, Janaína Camelo. Bom, Dora Kramer, ontem a gente falava que o TSE não teria representante na Venezuela, mas agora o Itamaraty, a gente falava, né, dos órgãos independentes, da independência, aí haverá um representante para fazer essa observação da eleição venezuelana agora. O que será que ele vai observar, hein, Dora Kramer? Pois é, olha só, a gente precisa separar, porque eu vi hoje essa discussão depois que esse representante da oposição venezuelana pediu ao TSE que reveja a sua posição, as pessoas confundindo muito isso com posição de governo. Não, TSE é com posição de executivo. TSE é outra coisa, é uma decisão dele. O Itamaraty, a informação que eu tenho é que vai enviar, o Congresso está articulando o envio de uma comissão como observador, e o TSE, por hora, pode ser até que venha a rever, mas não tem nada a ver com posição do governo, porque, na verdade, o TSE não explicou, como trouxe a Janaína, mas não precisava, porque essa recusa é autoexplicativa, porque a posição do TSE tão firme na questão da democracia, isso tem sido uma marca reiterada pela ministra Carmen Lúcia ontem no discurso de posse dela, não estaria disposta, até o Koba trouxe o termo que eu achei super correto, a referendar, né, um processo que evidentemente é uma farsa. Agora, vamos ver diante do apelo da oposição venezuelana, porque eles argumentam o seguinte: não queremos ficar isolados, não é? Mas não sei até que ponto a presença do TSE poderia significar um rompimento desse isolamento. Do Itamaraty, sim. O representante do Poder Executivo, sim. Aí seria um gesto
mais forte do que aquelas palavras anteriormente ditas pelo presidente, quando ele deu assim uma leve subida de tom em relação à Venezuela. O Kobayashi, a dúvida é saber o que o observador internacional vai fazer lá se já é uma eleição de cartas marcadas. A pressão talvez faça alguma diferença? Você sabe, Thiago, que na minha opinião não são observadores eleitorais. São observadores do dia da eleição, que não se confunde com o processo eleitoral na Venezuela, né? E aí essa é a maior enganação. É enganação mesmo. Você ir para a Venezuela no dia da eleição e detectar lá eleições limpas. Durante anos não se pôde criticar o governo, não puderam opositores registrar sua candidatura, liberdade de imprensa violada, liberdade de expressão violada. A gente tem um estado permanente de ditadura na Venezuela e não vai ser no dia da eleição que isso vai mudar, e aí observadores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, estarão lá para ver se o voto que sai da urna de fato é aquele computado a eleger um presidente. Os cidadãos venezuelanos, eles nem têm acesso às críticas que esse presidente, o Nicolás Maduro, poderia receber, porque não pode falar mal. Então, assim, é uma grande enganação essa história de que se tiver observador, logo teremos eleições limpas. A democracia é um processo permanente e não é um dia de eleição que diz se um Estado é democrático ou não. Na Venezuela, não há democracia.